Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre as principais pragas encontradas no jardim. Para isso, eu recebo ele, que é biólogo e diretor técnico da empresa Rei Tokyo. Ele é Carlos Peçanha. Seja muito bem-vindo ao Te Convido, Carlos. Olá, muito obrigado pelo convite, obrigado por poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre biologia. Carlos, e como é um tema importante para quem está em casa, você que está acompanhando o Te Convido, entra aí no nosso YouTube, programa Te Convido, se inscreva lá, aperte o sininho, no Instagram, @Te Convido, e conta aí as suas experiências de pragas no seu jardim, na sua casa, que, Carlos, como é difícil se livrar? Na verdade, a gente tem que entender uma coisa, tá? A vida, ela se adapta à condição que você der para ela. E a nossa forma de vida gera condições propícias que a vida vai ocupar. Ou seja, são fungos, é o mofo e são as pragas. A gente dá condições e por isso a gente tem pragas. Agora, nós temos telespectadores que mandaram para a gente as suas dúvidas e até vídeos falando a respeito de situações que está vivendo, que é o caso da Clarissa. Vamos assistir. Oi, pessoal do programa Te Convido, tudo bem? Eu sou a Clarissa e queria tirar uma dúvida sobre pragas de jardim. Eu moro numa casa onde tem muita grama e vira e mexe a gente tem invasão delas e a gente nunca sabe o que fazer. Então eu queria essa dica. Um beijo pro Rabelo, obrigada. E aí, Carlos? Bom, em primeiro lugar, obrigado pela Clarissa, pelo contato, pela pergunta. E essa é uma pergunta bem comum. Um gramado, ele não é um ambiente natural. Um gramado, a gente que acha bonito, planta a grama e cria uma condição onde não tem predador. Então você não tem sapo, você não tem lagarto, você não tem lagartixa, você não tem muitas vezes até pássaros que vão ficar pela grama, então com isso você gera as pragas de grama, tá? A primeira coisa para prestar atenção é a saúde do seu gramado, como é que está a nutrição e o regime de rega dele, porque um gramado que você regue demais ou regue de menos vai ficar mais suscetível a pragas e dá mais abrigo para pragas. Ao mesmo tempo, a questão das pragas de jardim, de grama, está muito ligado às proximidades que você tem. Então você pode ter gafanhotos, você pode ter cupins que comem a raiz da grama, você pode ter daí insetos diferentes e também pode ter aracnídeos, escorpiões, aranhas. Então é muito importante que você fique atenta a como está a saúde da sua grama e que tipo de organismos aparecem antes deles tomarem conta, tá ok? Então, Clarissa, a dica forte é: presta atenção na sua grama, conversa com profissionais da área de jardinagem para saber mais como cuidar dela, tá? E fica sempre atento ao que está acontecendo. Agora, foto na tela, Rodrigo Braga, porque a nossa telespectadora mandou a foto desta planta dela, que eu acredito que seja, vamos ver aqui, uma planta que deu alguma flor e a planta tá cheia de buracos, toda comida. O que é, e querido Carlos Peçanha? Opa, obrigado. Assim, ó, na verdade, aí você tem um caso já grave, ou seja, você teve um ataque por lagarta, que gerou os buracos. Esse ataque por lagarta gerou a abertura, né? Ele rompeu as barreiras naturais da planta e entrou um fungo. Esse fungo gerou esse tipo de necrose que você está vendo, esse tipo de desgaste, e realmente essa folha está perdida. Quais são os cuidados que ela pode ter para combater, Carlos, nesse caase? A primeira coisa, como eu falei, assim, você tem, no caso, um ataque de lagartas, tá? Então, tem alguma mariposa, alguma borboleta que chegou e colocou ovos na sua planta e começaram a possuir as lagartas. Como as pessoas regam as plantas rotineiramente, é importante que você olhe as suas plantas quando rega, para daí fazer a remoção de lagartas, pode ser com uma pinça ou com luvas, tá? Nunca pegar uma lagarta com a mão livre, porque tem lagartas que são urticantes. Você retirar as lagartas e fazer algumas soluções que existem, inseticidas até caseiros, que você pode aplicar mesmo na planta. Uma infusão de alho, uma infusão de pimenta, isso tudo ajuda. Agora nós temos uma próxima, põe na tela. Esta quem nos mandou foi a nossa telespectadora Alice, aqui da região da Moca. Eu acho que essa planta é um ficus lirata e ela me mandou: Rabelo, a minha planta está queimada com aspecto de ferrugem, é falta de vitamina, o que acontece com essa planta dela? Boa, obrigado, eu gostei de ver a definição aí de gênero, espécie já, né, o ficus, muito bom, tá vendo? O apresentador sabe de botânica. Na verdade, gente, o que a gente tem aqui são duas coisas, tá? É um fungo que está atacando realmente e isso pode se dar por uma deficiência nutricional também. Ou seja, os fungos são presentes por tudo, assim como aparece o bolor numa comida que você esquece ou numa fruta que você esquece na fruteira, os fungos, os esporos estão por aí. Então, nesse caso, você tem ferrugem, tá? É um fungo que está atacando. Então, cuidar da nutrição e, nesse caso, tentar agir antes que isso aí tome conta. Uma dica importante: toda vez que você remover uma folha, que ela está com fungos, queima essa folha, joga fora, nunca joga no chão.
senão você está ajudando a espalhar o fungo dentro do seu jardim. Nossa, gente, você mulherada que tá aí em casa, eu acho que tem que pedir pro marido ser biólogo, porque é tão bom quando a gente tem um profissional que sabe tudo e tira de letra, né, nos dando conhecimento e informação que é muito importante. E o Carlos Peçanha, a gente sabe tudo. Oh. Ele chegou aqui no nosso espaço, inclusive, só para vocês terem uma ideia, colocamos aqui, este balde está aqui no quintal, nesses 2 dias que choveram aqui em São Paulo. Olhando aqui a parte do jardim de vocês, foi muito fácil de perceber acúmulos de água de chuva, que é o ambiente perfeito para o mosquito da dengue, o Aedes, tá? E assim, já tem larva aí. Olhando, coisa de 2 dias, você já vê as larvas, elas são bem pequenininhas e estão aí. E aí, por que já tem larva em 2 dias? Como se cria em 2 dias? Isso, os ovos já estão aí. A fêmea do mosquito, ela coloca os ovos na parede de um lugar que já teve água. Ela sente o cheiro que tem naquela parede, que talvez de algas secas, alguma coisa, e põe os ovos ali. Quando vem a chuva, o ovo eclode, sai a larva e ela vai ocupar esse espaço e desenvolver. Em coisa de 7 dias ela chega adulto. Então por isso que passa ano, vem ano, os mosquitos sempre estão presentes. Porque no caso do Aedes, os ovos ficam parados esperando até mais de 1 ano a água chegar e dar condições deles eclodirem e saírem as larvas. Menino, tá? então você quer... muito perigoso. Então você quer dizer que este balde estava lá fora e seco, não tinha nada, né? E esse mosquito foi lá, depositou os ovos lá, esperando a chuva para se reproduzir. Exatamente. A fêmea do mosquito chegou, colocou ovos e ficou esperando. E isso pode esperar mais de 1 ano. Então, é um problema muito sério. Você que tem no seu jardim, em algum lugar, um recipiente mesmo que seco, é bom passar um pano, limpar, não deixar. Estar atento à cária da casa, né, Carlos? Que também é um local que pode ser reproduzido. Eu vou falar uma coisa bem interessante. Na época de seca, as folhas continuam caindo nas calhas e elas são levadas de uma vez quando vem a chuva e entope. Aí você não enxerga que a sua calha está entupida, só quando ela transborda. E fica um criadouro a poucos metros de distância e você não enxerga. Assim como sacos plásticos, às vezes o pessoal cobre com lona preta, tijolo, lenha, as dobras do saco preto criam mosquito porque acumulam água também. Quanto conhecimento, eu tô amando essa aula aqui, você está dando um verdadeiro show, mas você trouxe aqui, inclusive, pra gente um visitante, mas antes desse visitante, coloca aí uma imagem na tela de um outro recipiente que nós também estávamos aqui no nosso jardim e tipo, gente, nós deixamos por pura inocência, com uma planta dentro, uma bromélia que precisava de água, tomou esses 2 dias de água da chuva e o que aconteceu, Carlos, explica também aí pra gente, porque é um caso corriqueiro para quem tem casa, para quem tem jardim e que às vezes, sem nem pensar, deixa esse mesmo ato acontecer. O mosquito, ele é muito eficiente, ele é muito bem adaptado para as condições que a gente dá na cidade. Então, o que você tem aqui? As larvas criando, como eu falei, em pontos de plástico, que é uma lona plástica onde a água acumulou, e também em fundinhos de água, ou seja, parece que não tem nada ali e a larva já está criando. Esse mosquito, que vão ser 5, 6, 10 mosquitos, vão picar você e vão produzir milhares de ovos. Então, é muito importante que você preste atenção, faça a sua prevenção, porque a dengue está circulando por aí. Nós tivemos, esse ano é um ano de pico de dengue, a gente está tendo 1.600.000 casos até agora esse ano. 1.600.000 casos. Mais de 40 mortes no Brasil esse ano de dengue, porque a dengue mata quando ela não é cuidada e quando ela tem agravos. Então, assim, é muito importante que você cuide bem da sua área, do seu quintal e da sua vizinhança. Porque às vezes você tem um vizinho que não está tomando conta, presta atenção, olha o que está acontecendo lá e, se for o caso, avisa as autoridades sanitárias. Você pode ligar para a prefeitura que eles têm um quadro técnico muito bom que vai visitar e vai tentar ajudar. Que foi o nosso caso. Ele chegou aqui, viu o problema, né, que poderia causar um problema também para os outros vizinhos e é um cuidando do outro o tempo todo. Que bom. Né? Eu só não vou concordar com uma coisa que você falou. Você falou assim, mulheres... casem com biólogos. Olha, se pergunta pra minha mulher, ela não vai achar tão bom assim não, viu? E por quê, Carlos? Qual o nome da sua esposa? Renata, um beijo, Renata, pra você, viu? Brincadeira. Você trouxe aqui pra gente um visitante. Conta pra gente dessa figurinha que tá aqui hoje. Tá, esse é um outro caso muito importante ligado ao jardim, ligado a pragas de jardim, que é o quê? Nós estamos falando aqui de escorpião amarelo, tá? O escorpião amarelo, ele é um escorpião nativo do Brasil, que ele vem das áreas de cerrado, e é uma espécie que tem uma característica muito interessante. Olha ele arisco na tela. A fêmea se reproduz sozinha, sem macho. Então, com isso, cada vez que ele é transportado de um lugar para outro, uma fêmea sozinha, ela vai se reproduzir. Vai gerar 20, 18, 30 filhotes que podem
caçando, desenvolver e infestar novas áreas. Então você tem esse escorpião hoje por todo o Brasil, já chegando em outros países, e é a espécie talvez mais perigosa que a gente tem. Chama escorpião amarelo, morrem crianças todo ano picadas por escorpião, estados como Paraná tem tido caso, no Nordeste, Minas, São Paulo, e sobre luz ultravioleta, que a gente mostrou aqui agora, ele fica muito brilhante. Então o escorpião é um animal caçador, é um predador, ele sai durante a noite para buscar presas. As baratas são presas habituais e ótimas para o escorpião, então onde tem barata você pode ter escorpião e ele sai de noite. Conclusão, durante o dia você não enxerga ele, de noite ele sai à procura de presas e ele pode entrar na sua casa, subir por um lençol, entrar num sapato, subir por um casaco que está colocado numa cadeira, e tudo isso pode gerar situações de risco. O escorpião não ataca você do nada, ele não vai atrás de você, ele tenta fugir, mas quando a gente sem querer ameaça ele, colocando o pé num sapato que ele está dentro ou coisa do tipo, ele pode sim te picar, e como eu falei, especialmente para crianças, é um animal muito perigoso. A gente tem cerca de 150 mil casos de picada de escorpião no Brasil por ano. Número grande, né? Bastante casos, bastante casos. Olha, Carlos Peçanha é o nome deste grande profissional que nós tivemos o prazer de receber aqui no Te Convido. O Instagram dele é @RentoKillBrasil, é isso? @RentoKillBrasil. Tem também o contato de telefone 0800 7733 777. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando com você, falando com a tua audiência, que é super qualificada, a gente vê que o pessoal participa mesmo, né? E a gente está aqui à disposição. A RentoKill é uma empresa de profissionais no mundo inteiro atuando exatamente para prevenir pragas, prevenir problemas de uma forma segura, para que você tenha uma vida melhor, mais segura, livre das pragas. Muito obrigado, meu querido Carlos Peçanha. Volte, por favor, porque você Sim. é necessário e informação nunca é demais. Eu que agradeço. Agora, vamos para o nosso churrasco, gente? Olha, quem prepara hoje o churrasco delicioso é o Nilson Pinto. Eu acho que eu vou fazer assim como lá na China. Levar o escorpião para o churrasco, não pode ser? Bora lá? Pode provar.